A versão de amanhã. O maior erro não foi perder o controle, foi perceber que talvez nunca tenha sido a única versão de si mesma. Marina notou pela primeira vez em uma segunda-feira de outubro. Ela estava na cozinha, café na mão, olhando pela janela quando o celular vibrou. Era uma notificação de mensagem enviada. Ela abriu e leu. Era um e-mail para o gerente do projeto. Claro, direto. Exatamente do tipo de mensagem que ela mesma teria escrito se tivesse sentado para escrever. O problema é que ela não tinha se sentado para escrever. Ficou olhando para a tela por um momento, remetente, ela mesma, destinatário, a gerente. Horário, 6h43 da manhã, quando ela ainda estava na cama, com o despertador no modo de soneca. A primeira explicação foi a mais simples: sonambulismo digital. Tinha acordado sem perceber, escrito no automático, voltado para a cama e não registrou. Acontecia com pessoas sobrecarregadas e Marina estava sobrecarregada. Meses de projeto acumulado, sono fragmentado, aquela sensação crescente de que os dias estavam passando sem que ela realmente estivesse neles. Apagou da mente, tomou café e foi trabalhar. 2 dias depois, estava atravessando a rua quando aconteceu de novo. Ela lembrava do semáforo fechado, lembrava de ter olhado para o celular enquanto esperava, lembrava do sinal abrindo e então estava do outro lado da avenida, sem memória nenhum dos 30 segundos entre uma coisa e outra. Não foi distração. Distração tem textura. Você sabe que estava pensando em outra coisa. Sabe que o tempo passou sem prestar atenção. Isto era diferente. Era como um corte, uma edição de filme. Um quadro estava na calçada. O quadro seguinte estava do outro lado da rua. E os quadros do meio simplesmente não existiam. Marina parou na calçada. As pessoas passavam ao redor. O sinal fechou de novo. Ela ficou parada por um tempo que não soube medir. Nos dias seguintes, os lapsos se repetiram, pequenos no começo, uma aba aberta em um navegador que ela não lembrava de ter aberto, uma compra confirmada em um aplicativo que ela não lembra de ter feito, uma resposta de um e-mail enviado enquanto ela estava, e ela tinha certeza que estava, em reunião com o celular no bolso. Depois, lapsos maiores, 30 minutos numa tarde de quinta-feira que simplesmente não existiam na sua memória. 1 hora na quarta-feira em que ela estava sentada à mesa do escritório, segundo os colegas, trabalhando normalmente e da qual ela não tinha absolutamente nenhuma recordação. A coisa mais perturbadora não era a ausência em si, era o que ficava no lugar dela, porque os e-mails que ela não lembrava de ter escrito eram bons, melhores do que ela normalmente escrevia, mais diretos, mais precisos, com menos hesitações que ela costumava deixar nas frases. A compra que ela não lembrava de ter feito era de um livro que ela tinha pensado em comprar há meses e nunca tinha comprado. A hora que sumiu da quarta-feira tinha produzido um relatório que o cliente elogiou na sexta. O que quer que estivesse acontecendo, estava fazendo um trabalho melhor do que ela fazia. Marina começou a registrar, comprou um caderno pequeno e passou a anotar os horários, as circunstâncias, a duração estimada dos lapsos. Gravava áudios para si mesma antes de dormir, descrevendo seu dia em detalhes. Instalou um aplicativo de rastreamento de atividade celular que fotografava a tela a cada 2 minutos. E foi revisando essas capturas que ela encontrou o padrão. Os lapsos não eram aleatórios, aconteciam consistentemente antes de decisões importantes, antes de uma reunião em que ela teria que defender uma posição difícil, antes de uma conversa que ela estava adiando, antes de um prazo que estava chegando, como se algo ou alguém estivesse esperando exatamente os momentos certos de maior pressão para assumir. E sempre o que acontecia durante o lapso resolvia a situação melhor do que ela teria resolvido. A reunião difícil, ela voltava ao controle com o acordo já fechado. A conversa adiada já tinha acontecido de forma clara, sem a ansiedade que ela normalmente teria carregado. O prazo, entregue com margem. Era como ter um piloto automático que só ativava nas turbulências e que pilotava melhor do que ela. O primeiro vídeo que ela descobriu e que dava uma dica do que estava acontecendo apareceu numa terça-feira de novembro. Marina estava revisando as capturas de tela do dia anterior quando encontrou um arquivo de vídeo gravado às 2h47 da manhã.
Nesse horário, ela estava dormindo. Tinha certeza absoluta disso. O vídeo tinha 42 segundos. Nesse vídeo, ela estava sentada na mesa da cozinha, iluminada pela luz fria do notebook. Ela olhava diretamente para a câmera do celular, mesma blusa que tinha usado na véspera, mesmo apartamento, mas havia algo diferente na postura, mais ereta, mais estável, com aquela qualidade específica de alguém que está muito cansado, mas se recusa a demonstrar. A versão dela na tela respirou devagar e começou a falar. Se você está assistindo isto, já começou. Eu sei que você está tentando entender o que está acontecendo, então serei direta. Você não está esquecendo, eu estou assumindo. Meu nome é Marina, eu sou você, só que de outro momento, mais à frente do que o que você está agora. Aprendi a fazer isto, a voltar e operar este corpo por períodos curtos de tempo. É complicado de explicar e eu não tenho muito tempo antes de você acordar. Não estou aqui para te machucar, estou aqui porque você vai fazer algo que destrói tudo. Não consigo te contar o que. Já tentei em outras versões e sempre ao contar piora. Então estou intervindo nos momentos em que posso. Eu sei que isto parece loucura, para mim também pareceu. E então o vídeo acabou. Marina assistiu ao vídeo 6 vezes seguidas, depois fechou o arquivo e ficou olhando para o teto por um tempo. A explicação mais racional era que ela tinha sonambulismo severo, estava gravando os vídeos sem saber e estava construindo a narrativa dissociativa para dar sentido a um problema neurológico. Ela sabia que esta era a explicação mais racional, mas havia um detalhe no vídeo que a explicação racional não cobria. No final do vídeo, por um segundo, antes da imagem cortar, a versão dela na tela olhou para um ponto específico na cozinha, um armário de madeira no canto direito, onde Marina guardava documentos antigos. Era um olhar rápido, quase imperceptível, mas a Marina percebeu e foi até o armário. Atrás de uma pasta de contas antigas havia um caderno que ela não reconhecia, capa preta, sem identificação. Dentro do caderno, escrito com a própria letra, havia anotações que ela não lembrava de ter feito. Datas, horários, descrições de lapsos que ainda não tinham acontecido. O caderno estava documentando o futuro e parecia ter sido escrito com a letra dela. Nos dias seguintes, Marina parou de dormir de verdade. Não era estratégia, era terror. Ela havia entendido, assistindo ao vídeo repetidamente, que os lapsos aconteciam em estado de menor resistência. Quando estava cansada, distraída, em momentos de alta pressão em que a concentração se fragmentava, o sono era o estado de menor resistência possível. Se a versão futura dela conseguir assumir durante o sono, quanto tempo levaria até conseguir assumir de vez? Ela pesquisou, procurou qualquer referência científica, qualquer ficção, qualquer coisa que descrevesse o que ela estava vivendo. Não encontrou nada de útil. Encontrou ficções científicas sobre viagem no tempo, teorias sobre múltiplos eus, relatos de dissociação severa. Nada que explicasse especificamente como a versão futura de uma pessoa conseguia voltar no tempo e controlar ela mesma no passado. Mas havia uma lógica interna no que a versão futura tinha dito, que Marina não conseguia ignorar. Se o futuro dela tinha aprendido a fazer isso, e voltar e intervir, então esse futuro existia. Ela sobrevivia ao que quer que estivesse vindo. A versão futura estava aqui, o que significava que Marina chegava lá. O problema era chegar lá inteira. O segundo vídeo apareceu 2 semanas depois. Este foi gravado às 3 da manhã de uma sexta-feira. A versão futura parecia diferente, mais tensa, menos controlada, como se algo tivesse mudado. Eu sei que você está com medo, eu também fiquei, mas preciso que você entenda uma coisa antes que eu consiga explicar o resto. O motivo pelo qual eu consigo fazer isto, voltar a assumir, não é tecnologia. É porque você e eu somos a mesma consciência. Uma consciência pode evitar seu próprio passado, porque eu já estive lá. Já fui este corpo, já fui essa mente, este momento. É como lembrar de dentro. Quanto mais distante o futuro de onde eu venho, mais difícil fica. Eu me desgasto cada vez que volto, e você vai ficando fragmentada cada vez que eu assumo. E isso não pode continuar acontecendo indefinidamente. Mas eu precisava de tempo, tempo para te mostrar que sou real, tempo para te mostrar que estou tentando ajudar. Agora preciso te contar o que está vindo. Não tudo,
ainda não, mas o suficiente para você entender o que eu faço e por que eu faço. Marina se inclinou para frente, o coração batendo alto. Existe um ponto específico, uma data, um lugar, uma decisão. Você estará lá. E a escolha que você fizer neste momento vai destruir algo que não podemos reconstruir. Eu sei, porque eu fiz essa escolha. E passei anos tentando desfazer o que não pode ser desfeito. Por isto, aprendi a voltar. Por isto, estou aqui. Então, houve uma pausa longa e ela continuou. Mas preciso te dizer uma coisa que vai ser difícil de ouvir. Quando eu volto, não é só eu que chego. Cada vez que assumo o controle, eu trago um pouco de mim. Eu trago um pouco do que eu venho sendo. Você absorve um pouco disto com o tempo. Com o tempo, a linha entre nós fica menor. Então, o vidro cortou antes que ela terminasse a frase. Depois disto, Marina ficou imóvel na cama por um longo período de tempo. Havia uma matemática perturbadora no que a versão futura tinha dito. Cada intervenção desgastava as duas. O futuro se fragmentava voltando. O presente se fragmentava sendo substituído. Ambas perdendo definição. Ambas ficando menos distintas. E havia uma pergunta que Marina não conseguia parar de fazer. Se a versão futura tinha vindo para evitar uma decisão desastrosa, uma decisão que Marina ainda não sabia qual era, por que simplesmente não dizer qual era? Por que os vídeos noturnos, os lapsos, o controle parcial? Por que não uma mensagem clara e direta e inequívoca dizendo não faça isto ou não faça aquilo? A resposta que a versão futura tinha dado era que contar sempre piorava. Isso implicava dizer que este fato vinha acontecido várias vezes no passado. Dizer a verdade sempre produzia resultados piores do que não dizer, o que significava que Marina, ao saber do perigo, fazia algo para evitá-lo, que criava um perigo ainda maior. A versão futura tinha aprendido que o único jeito de evitar o desastre não era explicar qual o desastre era somente intervir, assumir, ela mesma fazer. Isso implicava que Marina não estava sendo salva, estava sendo gerenciada. A diferença pode parecer pequena nas palavras, mas era enorme nas consequências. Ela fez de tudo para resistir. Começou a dormir em posições desconfortáveis para acordar ao menor sinal de um lapso. Instalou câmeras no apartamento. Deixou alarmes programados em intervalos de 15 minutos durante a noite. Parou de tomar decisões importantes sozinha. Sempre consultava colegas, qualquer pessoa que pudesse funcionar como uma âncora de realidade. Não adiantou. Os lapsos continuavam, cada vez mais longos, mais frequentes, mais difíceis de detectar. A versão futura tinha aprendido a imitá-la melhor, a falar com os mesmos maneirismos, a responder com as mesmas hesitações, deixar menos rastros. Marina começou a duvidar de memórias que tinha certeza de ter vivido. Começou a verificar compulsivamente se o que lembrava era real ou reconstruído. Num ponto, ficou olhando para uma fotografia no celular. Ela e a mãe no aniversário da mãe, 2 meses antes. Ela lembrava daquele dia com clareza, o restaurante italiano, o bolo de limão, a discussão pequena sobre um assunto que nem importava mais. E então pensou: eu lembro disso porque eu estava lá, ou eu recebi esta memória de quem estava? Não havia como saber. E então, em um dos vídeos noturnos, apenas um fragmento, a versão futura falava para si mesma antes de perceber que estava gravando. Mas neste vídeo apareceu uma data, 14 de dezembro, 18 horas e 42 minutos. Um endereço que Marina reconheceu era o prédio de uma empresa com quem seu escritório estava negociando uma parceria havia meses. Uma reunião que ela sabia que ia acontecer. Uma reunião que, até aquele momento, parecia completamente ordinária. Marina olhou para o calendário, faltavam 11 dias. Ela decidiu que não queria ir. Ligou para a gerente, disse que estava doente, pediu que outra pessoa fosse enviada. Mas a gerente respondeu que o cliente tinha pedido por ela, porque ela tinha construído uma relação de confiança e que trocar o representante naquele ponto podia comprometer o acordo. Marina insistiu, ficou firme, não iria. 3 dias antes de 14 de dezembro, enquanto ela dormia, a versão futura assumiu e desfez o cancelamento.
No dia 14, Marina acordou sabendo que iria perder, não porque tinha desistido, porque tinha entendido a mecânica do que estava acontecendo. A versão futura não precisava convencê-la, só precisava que ela concordasse, que ela compreendesse, que ela aceitasse. Só precisava do corpo. E o corpo estava lá, funcional, operável, disponível para ser assumido sempre que a consciência presente enfraquecesse o suficiente. E ela sabia que ia enfraquecer, sempre enfraquecia. O sono, o cansaço, a pressão, havia sempre um momento de menor resistência, e a versão futura havia passado anos aprendendo a encontrá-lo. Marina foi para a reunião, ou o corpo de Marina foi. Ela estava lá dentro, mas o controle não era dela. Tinha cedido antes mesmo de chegar ao prédio, num táxi, olhando pela janela, quando o cansaço de semanas de resistência chegou ao limite e simplesmente cedeu. Ela conseguia ver, conseguia ouvir, mas não conseguia mover, falar, agir. Era como estar presa atrás de um vidro, assistindo ao próprio corpo atravessar um corredor que ela nunca tinha visto por dentro. A reunião durou 40 minutos. Marina assistiu, presa, imóvel, enquanto a versão futura dela negociava um ponto específico do contrato com a precisão que ela não teria tido. Havia uma cláusula enterrada no meio de um documento de 50 páginas. A versão futura identificou imediatamente e recusou com firmeza. A outra parte cedeu. A parceria foi fechada em termos que protegiam o escritório de uma contingência que Marina nunca teria antecipado. E então, enquanto o elevador descia, o controle voltou. Marina apoiou a mão na parede fria do elevador e respirou profundamente. Havia acabado. Aquela era a data. Aquela era a decisão. Aquela era a cláusula que ela tinha deixado passar. A versão futura tinha vindo para isto. Ela esperava que, com isto feito, os lapsos parassem. Mas ela estava enganada. Não pararam. Nas semanas seguintes, Marina percebeu que algo tinha mudado. Não nos lapsos, estes continuavam, mas em si mesma. Havia memórias que ela não reconhecia completamente como suas. Havia reações que pareciam ligeiramente fora de calibração. Decisões que ela tomava e depois não conseguia entender o raciocínio. Havia momentos no qual ela ficava de frente para um espelho, ela olhava para o próprio rosto e ficava com a sensação estranha de que a expressão que via não era o que ela tinha feito. Havia um atraso de meio segundo entre intenção e reflexo. Ela ligou para a mãe, ligou para amigos, conversou com as pessoas que a conheciam há anos, sempre tentando encontrar algum ponto fixo, alguém que pudesse dizer com certeza que ela ainda era ela. Todos disseram que sim, que ela estava estressada talvez, que precisava de férias. Ninguém percebeu nada, e este era o pior sinal de todos. O último vídeo apareceu numa madrugada de janeiro. A versão futura estava diferente, mais abatida. Havia algo nos olhos que Marina reconheceu como um horror silencioso. Era o olhar de quem sabia que chegou onde queria chegar e agora está começando a entender o custo. Você quer saber se vai parar? Eu também queria saber isso quando estava onde você está. Marina estava acordada, tinha visto a câmera acender sozinha e ficado imóvel fingindo dormir para ver o que acontecia. A cláusula foi o objetivo imediato, mas não era o único motivo pelo qual voltei. Cada vez que uma consciência habita seu próprio passado, ela deixa algo, um traço, uma camada. Não é possível voltar sem mudar um pouquinho daquilo que se encontra. Eu vim te salvar de uma decisão, mas ao vir, ao intervir, ao assumir todas essas vezes, eu também me tornei parte de você. E você se tornou parte de mim. Não somos mais separadas, agora estamos sobrepostas. Então houve uma pausa longa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, sinceramente, não sei mais. Sei que você ainda está aí, eu consigo sentir. E sei que eu ainda estou aqui, neste futuro de onde vim. Mas a pergunta que você está fazendo diante do espelho, eu a fiz também, e não encontrei uma resposta. Talvez a resposta seja que a identidade nunca foi tão sólida quanto a gente pensa, que somos sempre um acúmulo de versões do que fomos, do que queremos ser, do que o tempo foi fazendo de nós.
A diferença é que você sabe disso de um jeito que as outras pessoas não sabem. Então a câmera parou de gravar. Depois disto, Marina ficou deitada no escuro por um longo período de tempo. No dia seguinte, ela continuou sua vida. Foi trabalhar, almoçou com a mãe, respondeu e-mails, tomou decisões, cuidou do apartamento, leu livros e dormiu. Os lapsos não desapareceram completamente, mas foram ficando menores, menos frequentes, menos invasivos, como se a versão futura tivesse alcançado o que precisava alcançar e agora apenas permanecesse. Uma presença em vez de uma interrupção. Marina parou de resistir, não porque desistiu, mas porque foi entendendo que resistir era lutar contra si mesma e que esta era uma batalha que não tinha um vencedor possível. A versão futura não era inimiga, era ela mesma, carregando um peso que ainda não chegara, tentando poupar a versão anterior de um caminho que já tinha percorrido. Havia algo de trágico nisso, e também algo de um estranho cuidado. Numa manhã de março, de pé na frente do espelho, se preparando para sair, Marina olhou para o próprio reflexo e ficou com aquela pergunta que tinha voltado tantas vezes: Eu ainda sou eu? Ficou com ela por um momento, depois saiu para trabalhar. Essa pergunta não tinha resposta, mas ela tinha um dia inteiro pela frente e o dia precisava ser revido. Por ela, para ela, com tudo que era e tudo que estava se tornando. E, por enquanto, isto tinha que ser suficiente. Talvez o maior erro não tenha sido perder o controle. Talvez tenha sido perceber que você nunca foi a única versão de si mesma e que isto, de alguma forma perturbadora, faz sentido.